Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar do CSA que não vive um grande momento, 4 jogos sem saber o que é vencer, e trazer nesse vídeo um pouco da minha opinião de por que a Copa Alagoas pode salvar esse primeiro trimestre da equipe azulina, olhando nesse vídeo tanto a reta final do CSA no campeonato alagoano, olhando a reta final também nessa Copa Alagoas, o que o CSA pode trazer para esse jogo dessa quarta-feira. O CSA joga contra o Dimensão Saúde pela Copa Alagoas e deve utilizar uma certa força máxima, não tão máxima assim porque o David não deve ir a campo. O David teve uma lesão séria, eu vou trazer também um pouco disso no vídeo, mas dá bastante destaque em por que a Copa Alagoas pode salvar esse início de ano do CSA, esse início de temporada do CSA. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse vídeo em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar agora a essa próxima meta de 3.000 inscritos por aqui. Deixa o like, deixa aqui nos comentários o que você vem observando do CSA nesse início de ano e o que você espera para essa reta final de campeonato alagoano e também de Copa Alagoas. Em relação ao campeonato alagoano, CSA, apesar de não ter conseguido uma vitória contra o Murici na última rodada, ainda assim contou com uma certa sorte na rodada e permanece no G4. O CSA tem 7 pontos, 1 ponto à frente do CSE. E já começa daí um pouco da análise de por que a Copa Alagoas é tão importante para o CSA. Começando olhando justamente para o campeonato alagoano. O CSA tem 2 jogos restantes nessa primeira fase. E olhando a condição do CSA, o CSA joga nessa rodada contra o Penedense, nessa 6ª rodada contra o Penedense, no sábado às 17 horas, jogando no Rei Pelé, jogando em casa. Só que a última rodada é contra o CSE. O CSE que está no momento a 1 ponto do CSA. O grande ponto é, o CSE joga contra o Cruzeiro que não pontuou na competição até o momento, e é difícil a gente imaginar que contra um forte CSE, o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, possa pontuar. Pode acontecer, pode, mas a tendência é de um CSE chegando à última rodada, dependendo apenas de si para avançar, dependendo apenas de si para pelo menos pegar a vaga do CSA no confronto direto na última rodada. Então já tem um drama interessante aí para a torcida do CSA, já tem uma certa aflição para a torcida do CSA a partir do campeonato alagoano. Supondo que o CSA, vamos lá, permaneça na 4ª colocação no campeonato alagoano, termine a primeira fase na 4ª colocação do campeonato alagoano. Ainda assim, eu vou chegar à Copa Alagoas de fato, mas ainda assim a Copa Alagoas seria importante. Isso porque o CSA na 4ª colocação, terminando na 4ª colocação do campeonato alagoano, vai pegar provavelmente o CRB na semifinal. Se o CSA cai na semifinal do campeonato alagoano, para o CRB ou para qualquer outra equipe que esteja na primeira colocação, o CSA, assim como nessa temporada, não jogará a Copa do Brasil de 2025, a não ser que seja o campeão da Copa Alagoas e ainda assim tenha que superar o 3º colocado do campeonato alagoano, olhando para o confronto da seletiva, né? O campeão da Copa Alagoas com o 3º colocado do campeonato alagoano. Por que isso? O torcedor do CSA lembra 2 temporadas atrás, ou 3, uma vitória do CSA num confronto de 3º lugar contra o Murici. Só que aquele formato já não existe mais. O 3º colocado é quem cai na semifinal e tem a melhor campanha olhando para a primeira fase. Caso o CSA terminar a primeira fase na 4ª colocação, terminasse a primeira fase na 4ª colocação, o CSA ainda assim, caindo na semifinal, ele não teria uma condição de disputar nem a seletiva para a Copa do Brasil. E aí a gente chega ao ponto da Copa Alagoas. No momento o CSA tem 3 jogos na Copa Alagoas, apenas 1 vitória, é o 3º colocado, mas está 1 ponto atrás do Asa. Então o CSA ainda teria uma condição de beliscar pelo menos a vaga do Asa, já que o Murici tem 9 pontos, o Murici tem 3 jogos e 3 vitórias, provavelmente o Murici já deve estar classificado para essa próxima fase da Copa Alagoas. E aí o CSA tem confronto contra o Dimensão Saúde no Rei Pelé hoje, eu vou falar inclusive a provável escalação daqui a pouco.
Tem também, na sequência, o CSA tem um jogo contra o CRB alternativo, né? O CRB é B praticamente. E na sequência, na última rodada dessa primeira fase, o CSA teria um confronto contra o Cruzeiro, que em teoria seria o confronto, dá para dizer que um pouco mais complicado dentro dessas últimas 3 rodadas. Apesar do Cruzeiro não fazer uma boa temporada, apesar do Cruzeiro estar mal, ainda assim é um adversário que está jogando a primeira divisão do campeonato alagoano. Enfim, teria esses 3 adversários. O caminho, pelo menos para a Copa do Brasil, olhando para a primeira fase da Copa Alagoas, está um pouco mais acessível, está um pouco mais fácil. Chegar à semifinal, e aí depois teria que enfrentar o Muricy provavelmente na semifinal, e depois aguardar o adversário para a próxima fase. Apesar do falar de um CRB B na Copa Alagoas, é um CRB que vem conseguindo lá seus pontos, é um CRB que está na fase, tá na segunda colocação do grupo A, mas ainda assim eu vejo o caminho do CSA, pelo menos para essa primeira fase de Copa Alagoas, mais acessível. Não estou dizendo que no campeonato alagoano é impossível, muito pelo contrário, o CSA ainda teria uma certa vantagem pela tabela, mas a Copa Alagoas é muito importante para o CSA, sim, olhando essa situação que o CSA se encontra na tabela, mas principalmente dentro de campo, de um CSA que não consegue, com um time adversário minimamente competitivo, o CSA não consegue fazer praticamente nada em campo, né? O Marcelo Cabo falou que observou uma evolução no jogo contra o Muricy, não conseguiu observar muita coisa de evolução, mas está aí. Acho que a esperança na Copa Alagoas, a atenção do torcedor do CSA para a Copa Alagoas também é importante. Não à toa o CSA deve ir com um time titular, deve ir com certa força máxima para esse confronto na Copa Alagoas. Eu vou trazer aqui a provável escalação segundo o GE. Fernando Castro no gol, David cortado, o Eduardo na lateral direito, o Wellington Carvalho, o Eduardo Biazos na zaga, lateral esquerda com o Kevin, meio de campo com o Marlon, o Juninho, Gustavo Xuxa, Marquinhos ou Marcinho, e aí varia de uma possibilidade de um 4-4-2 para um 4-3-3, tendo Marcinho mais um homem no meio de campo, tendo Marquinhos mais um homem no ataque. Alisson Farias e Thiago Marques, essa é a provável escalação para o CSA nesse confronto de hoje contra o Dimensão Saúde. Acredito que o CSA deve conseguir uma vitória até convincente contra o Dimensão Saúde, mas que seria o mínimo, né, de se esperar para o CSA nesse confronto. Mas o que eu queria trazer para o vídeo é justamente essa questão da Copa Alagoas. A Copa Alagoas pode render pelo menos uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada para o CSA, olhando uma condição difícil para o CSA no Campeonato Alagoano. No melhor dos mundos, seria um CSA terminando a primeira fase pelo menos na terceira ou segunda colocação do Campeonato Alagoano. E aí o CSA teria que ter um aproveitamento quase máximo, uma vitória e um empate. Acredito que isso bastaria para o CSA no estadual, mas ainda assim não seria uma grande garantia. Ou então o CSA surpreendendo, entre aspas, no momento dá para dizer que o CSA superar o CRB no momento que o CSA vive seria uma grande surpresa. Na semifinal, permanecendo o CSA na quarta colocação e o CRB na primeira. Então basicamente isso. Copa Alagoas é importante, é fundamental sim para o CSA pelo menos cravar uma vaga na Copa do Brasil. Lembrando, não é só ganhar a Copa Alagoas, tem que, além de ganhar a Copa Alagoas, superar o terceiro colocado do campeonato alagoano na seletiva. Então tem esse outro ponto também. Deixa aqui a sua expectativa, deixa aqui a sua opinião. Se você acredita que o CSA vai conseguir subir um pouco mais na tabela do campeonato alagoano nessas 2 últimas rodadas, que não são fáceis, né? Olhando contra o Penedense, talvez, mas olhando contra o CSE na última rodada, não é nada fácil. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o like também, deixa aqui a sua inscrição se você é novo por aqui, compartilha o link, isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.